Gênesis capítulo 11. Este capítulo se ocupa com a construção da Torre de Babel e suas consequências. Vemos que o homem se estabelece na terra. Este capítulo é de profundo interesse para a mente espiritual. Registra dois grandes fatos, a saber, a edificação de Babel, e a chamada de Abraão, ou, por outras palavras, o esforço do homem para suprir as suas necessidades, e a provisão de Deus dada a conhecer a fé, a diligência do homem para se estabelecer na terra, e Deus chamando um homem dela, para ter a sua porção e o seu lar no céu. E era toda a terra de uma mesma língua, e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O coração humano procura sempre um nome, uma parte, e um centro na terra. Nada sabe dos desejos quanto ao céu, do Deus do céu ou da glória do céu. Deixado entregue a si, encontrará sempre os seus fins neste mundo, edificará sempre abaixo dos céus. São precisos a chamada de Deus, a revelação de Deus e o poder de Deus, para elevar o coração do homem acima deste mundo, pois o homem é uma criatura rasteira, alienado do céu, e ligado à terra. No quadro que agora temos perante nós não há reconhecimento de Deus, nem um olhar para cima nem esperança nele, nem tampouco se tratou de pensamento do coração humano para fazer um lugar no qual Deus pudesse habitar, juntar materiais para a construção de um lugar para ele. O seu nome nunca é mencionado. Fazer um nome para si próprio, foi o objetivo do homem na planície de Sinar, e tal tem sido seu objetivo desde então. Quer contemplemos o homem na planície de Sinar ou nos bancos do Tigre, vemos que ele é sempre na mesma criatura, independente, orgulhoso, e sem Deus. Existe uma consistência melancólica em todos os seus propósitos, nos seus princípios e caminhos, procura sempre pôr Deus de parte e exaltar-se a si próprio. A verdade é que, seja qual for a luz a que olharmos para esta confederação babilônica, é do maior interesse vê-la na primitiva manifestação do gênio e energias do homem, sem contar com Deus. Se olharmos para o decorrer da história humana, poderemos facilmente perceber uma tendência acentuada para a confederação ou associação. O homem busca, a maior parte das vezes, alcançar os seus fins deste modo. Quer seja por meio da filantropia, da religião, ou da política, nada pode ser feito sem uma associação de indivíduos regularmente bem organizados. É conveniente notarmos este princípio, bom frisarmos o começo da sua operação, para vermos o modelo primitivo, que as páginas inspiradas nos dão de uma associação humana, como a vemos na planície de Sinar, no seu plano, objetivo, intento e malogro. Se olharmos em volta de nós, na atualidade, veremos o mundo cheio de associações. E inútil descrevê-las, visto que são tão numerosas como os propósitos do coração humano. Todavia é importante notar que a primeira de todas foi a Associação de Sinar, organizada com o fim de promover os interesses humanos e exaltar o nome humano, propósitos estes que podem muito bem ser postos em competição com qualquer outro que chame a atenção deste século iluminado e civilizado. Porém, no parecer da fé, há nisso um grande defeito, a saber, Deus é deixado de fora, e procurar exaltar o homem, sem Deus, é exaltá-lo a um ponto estouvado, apenas para que possa ser lançado dali em confusão desesperada e irreparável ruína. O cristão deve apenas conhecer uma associação, e esta é a Igreja do Deus vivo, unida pelo Espírito Santo, que veio do céu como testemunha da glorificação de Cristo, para batizar os crentes num corpo, e constituí-los em lugar de habitação de Deus. Babilônia é o próprio oposto disto, em todo o sentido, e torna-se no fim, como sabemos, morada de demônios, Apocalipse 18. Agora passemos a considerar a confusão das línguas e a intervenção da graça. Então o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e, agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Tal foi o fim da primeira tentativa do homem para se associar. Assim será até ao fim. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados, dai ouvidos, todos os que sois de longes terras, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Isaías 8 versículo 9. Quão diferente é quando Deus ajunta os homens!
No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos vemos o bendito Senhor vindo, em graça infinda, para encontrar o homem, nas próprias circunstâncias em que o pecado o havia posto. O Espírito Santo habilitou os mensageiros da graça a darem a sua mensagem na própria língua em que cada um havia nascido. Preciosa verdade esta, que Deus desejou alcançar o coração do homem com a doce história da graça. A lei dada do monte em fogo não foi assim promulgada. Quando Deus dizia o que o homem devia ser, falou só numa língua, mas quando dizia o que ele próprio era, falou em muitas línguas. A graça passou sobre a barreira que a vaidade e loucura do homem tinham dado causa que fosse erguida, a fim de que cada homem pudesse ouvir e compreender as boas novas de salvação, as obras maravilhosas de Deus. E com que fim? Precisamente para associar os homens sobre o terreno de Deus, em volta do centro de Deus e segundo os princípios de Deus. Era para lhes dar, na realidade, uma língua, um centro, um objetivo, uma esperança, uma vida. Era para os ajuntar de tal maneira que nunca mais fossem espalhados ou confundidos, para lhes dar um nome e um lugar que deveriam perdurar para sempre, para lhes edificar uma cidade e uma torre cujo topo não só chegaria ao céu, mas cujos fundamentos inabaláveis, lançados pela mão onipotente do próprio Deus, estariam no céu. Era para os ajuntar em volta da pessoa gloriosa de um Cristo ressuscitado e exaltado, e uni-los a todos num grande desígnio de louvor e adoração. Se o amigo abrir o Apocalipse, no capítulo 7, encontrará todas as nações, e tribos, e povos e línguas, perante o Cordeiro, tributando-lhe como uma mesma voz todo o louvor. Desta maneira as três escrituras podem ser lidas com interessante e proveitosa ligação. Em Gênesis 11 Deus dá várias línguas como uma expressão do seu julgamento, em Atos 2 ele dá várias línguas como expressão de graça, e em Apocalipse 7 vemos todas essas línguas reunidas em volta do Cordeiro, na glória. Quão melhor é, portanto, encontrarmos o nosso lugar na associação de Deus do que na do homem. A primeira acaba na glória, a última na confusão, aquela é conduzida pela energia do Espírito Santo, esta pela energia profana do homem pecador, uma tem como seu objetivo a exaltação de Cristo, a outra tem como seu alvo a exaltação do homem, de um ou de outro modo. Por fim, direi que todos aqueles que, sinceramente, desejarem conhecer o verdadeiro caráter, objetivo e fim das associações humanas, devem ler os primeiros versículos de Gênesis 11, e, por outro lado, todos quantos desejarem conhecer a excelência, a beleza, o poder e caráter duradouro da associação divina, devem olhar para essa corporação santa, viva e celestial, que é chamada, no Novo Testamento, a Igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Que o Senhor nos ajude a meditar e a compreender estas coisas no poder da fé, porque só deste modo poderão beneficiar as nossas almas. Os pontos de verdade, por muito interessantes que sejam, o conhecimento bíblico, por muito profundo e extensivo que seja, a crítica bíblica, por muito rigorosa e valiosa que possa ser, deixam o coração vazio e as afeições frias. Precisamos de achar Cristo nas Escrituras, e, tendo-o achado, devemos nos alimentar dele pela fé. Isto dará frescura, unção, poder, vitalidade, energia e intensidade, coisas das quais necessitamos profundamente, nestes dias de frio formalismo. Qual é o valor de uma ortodoxia fria sem um Cristo vivo, conhecido em todas as suas atrações poderosas e pessoais? Sem dúvida, a sã doutrina é imensamente importante. Todo servo fiel de Cristo sentir-se terminantemente chamado para guardar e conservar o modelo das sãs palavras, segundo Timóteo 1 versículo 13. Mas, afinal, Cristo vivo é a própria alma, e vida, as juntas e medula, as capilares e artérias, a essência e substância da sã doutrina. Possamos nós, pelo poder do Espírito Santo, ver mais beleza e preciosidade em Cristo, e assim sermos afastados do espírito e princípios de Babilônia.